Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Carreira e este é o vídeo de apresentação da nossa oficina de leitura, onde eu vou apresentar a concepção do programa, como que ele funciona, o que você vai encontrar aqui dentro, como pode usá-lo, quais são os nossos objetivos. Muito bem, a oficina de leitura, ela não é um curso e ela não é um clube do livro. Não é um curso porque não se trata de um recorte com um programa previamente definido para fazer assim, vamos dizer, uma abordagem teórica sobre o universo da leitura. Eu não pretendo fazer um curso, não é um curso porque eu não vou também explicar de maneira fechada um conjunto específico de informações. Ele não é um clube do livro, porque não se trata de uma seleção de livros para serem comentados e discutidos em grupo. É uma oficina, o que remete a um espaço aberto de trabalho, pesquisa, descoberta, experiência, trocas de informação e que vai sendo, vamos dizer assim, desenvolvido conforme demanda, necessidade, interesse. Então é um programa aberto que não tem um fim programado, cíclico, no qual você pode entrar a qualquer momento, com qualquer experiência de leitura, onde permanentemente vão estar acontecendo atividades de leitura, interpretação de texto, comentários sobre a teoria da linguagem, gramática, história da literatura, cultura literária, e todos os demais aspectos da relação entre livros, conhecimento, vida, interpretação, análise de texto. Todo esse conjunto está permanentemente surgindo dentro da oficina por meio de leituras comentadas, exercícios, sugestões de leitura, listas, análises técnicas, enfim. É um conjunto de coisas que estão acontecendo permanentemente que você pode estar usando conforme suas necessidades e desenvolvendo conforme seus interesses maiores. Então, nesse sentido, não é mesmo um curso e não é um clube do livro. Não está assim disposto para um conjunto definido de informações, fechado num programa, e também não se trata apenas, como eu disse, de ler livros e comentar sobre eles. Os objetivos principais da oficina são desenvolver habilidades e conhecimentos para ler mais e melhor. Então aqui há algumas coisas que a gente já tem que estar atento, como por exemplo, a leitura ela é em grande medida uma habilidade, ou seja, uma capacidade de fazer uma coisa bem feita, mas ela também requer conhecimentos. Nós vamos desenvolver ambas as coisas, as habilidades e os conhecimentos, que te tornam um leitor melhor, o que vai necessariamente levar você a ler mais e melhor, independente do estágio onde você esteja. Se você se acha um leitor ainda muito titubeante, um leitor que não memoriza bem, que não compreende em profundidade, que tem dificuldade de ver o conjunto do texto a partir de determinado ponto, de fazer as relações necessárias, tudo isso vai sendo aperfeiçoado ao longo da oficina. E também, quanto mais isso acontece, mais tem prazer, mais faz sentido ler, você necessariamente vai ler mais também. Outro objetivo é descobrir e cultivar o prazer de ler. Isso é muito importante, nós não temos obrigação disciplinar nenhuma aqui. Eu acho que uma das coisas que mais inibe o desenvolvimento de alguém como leitor são as obrigações disciplinares e escolares. E é óbvio que eu vou detalhar e aprofundar e descortinar mais ainda essa ideia de prazer, o que significa o prazer da leitura, mas a gente pode partir de uma ideia básica que é você tem que gostar do que está fazendo, aquilo tem que fazer sentido imediato. Não tem que ser só uma tarefa para uma recompensa possível. A tarefa e a recompensa existem, às vezes você enfrenta tarefas difíceis para recompensas grandes, mas é preciso, no hábito da leitura, é preciso na relação com os textos, descobrir imediatamente o prazer do acontecimento da leitura. Não é só uma ideia futura de vou ter o prazer de ter lido o texto. Não, o prazer de estar lendo o texto.
Aquela hora específica que você tirou para ler, que seja boa, que seja uma hora recompensadora e que ela esteja assim recheada de coisas interessantes acontecendo. Isso é o prazer da leitura e nós vamos, dentro dessa oficina, descobri-lo melhor e desenvolver esse prazer, né? A gente vai ler junto, vocês vão ver que o fato de ler junto, comentar, descobrir detalhes, conversar sobre os textos, isso vai ampliando o prazer da leitura. Objetivo 3, criar ou potencializar, para quem já tem, o hábito da leitura e incorporá-lo à sua vida pessoal. Eu também vou conversar muito com vocês ao longo de toda a oficina sobre a ideia de hábito, para que ela não fique restrita a uma coisa forçosa e mentirosa, quer dizer, não é uma obrigação marcada em relógio no seu dia, mas uma ação incorporada à sua vida. A leitura não como um horário específico de estudo, mas como uma ação incorporada e permeando toda a sua vida. Isso é o verdadeiro hábito da leitura. Nós vamos conversar muito sobre a prática e, vamos dizer assim, a filosofia desse negócio, né? O que significa e como desenvolver um hábito de leitura. Isso, quando eu falo nós vamos conversar, não é que vai ter uma aula sobre isso, vão ter diversas conversas sobre isso. Nós vamos estar permanentemente refletindo sobre isso. Quando eu descrever a seguir como funciona a oficina, você vai ver os tipos de atividade que a gente vai fazer e como tudo isso vai sendo realmente encaixado num programa contínuo e perene, né? Ter boas e verdadeiras experiências de leitura. Um dos meus principais objetivos com essa oficina é que você deixe de ver a leitura só como um objetivo, vamos dizer assim, reverencial e passe a experimentá-la de verdade, a descobri-la na sua prática. E eu sempre insisto no ponto de que o prazer e a boa experiência da leitura surgem da capacidade de entendimento. Quer dizer, a capacidade de entendimento do texto vai ampliando o prazer da leitura e gerando boas experiências. Quando eu falo também de boas experiências, é quando a gente vai conectando a experiência imediata da leitura com a nossa experiência de vida. Então toda a oficina também está muito baseada, se nós não temos aqui um objetivo escolar, nem livresco, embora seja uma oficina de leitura, o objetivo não é livresco, o objetivo é vital, entendeu? É trazer a leitura e a experiência da leitura para a relação e compreensão de si mesmo e da sua própria vida. 5. Ampliar a sua cultura literária. Ao longo do nosso programa, nós vamos falar tanto de história da literatura, técnicas literárias, fazer referência a cinema, às outras artes, à filosofia, aspectos literários específicos que, naturalmente, conhecer autores clássicos, novos, isso vai naturalmente ampliando a sua cultura literária. Também nós vamos conversar muito na oficina aqui, você vai ver isso ao longo de todo o programa, uma diferença complementar entre cultura como um acervo de conhecimento, né? Você vai ampliar isso, mas você vai ampliar também a sua cultura como cultivo literário, o cultivo com a linguagem, o cultivo com aquelas informações que são que você vai recolhendo ao longo de todo o processo. Então, a cultura como acervo, mas também como cultivo. 6. Conhecer e amar a língua portuguesa. Ao longo do curso, eu vou ler, fazer referência, compartilhar com vocês textos também em outras línguas. No entanto, a língua portuguesa é a nossa base, é ela que permeia a nossa conversa. Você é um falante de português, a língua portuguesa é aquilo que dá forma e informa o que você pensa, imagina, lembra, sonha, projeta, configura para si mesmo, explica para si e para os outros. Então a língua está na base da nossa experiência humana, mas não a língua em abstrato, a língua portuguesa. E ela é uma ferramenta fundamental e ela é um constituinte fundamental do nosso ser. Então é muito importante conhecê-la bem, o que não se refere a conhecimento de regras gramaticais, mas ter uma intimidade com ela e poder explorar os seus limites dentro da perspectiva de cada um, mas sobretudo tendo um bom domínio da sua compreensão e tendo uma relação amorosa com a língua portuguesa. De novo, a história da escola é aquilo que nos afasta dos nossos amores, geralmente, né? A escola torna a língua portuguesa alguma coisa rígida e insuportável, mas como ela é essa matéria-prima da nossa própria existência, é importante descobrir o amor pela língua portuguesa, descobrir sua beleza, sua plasticidade, suas possibilidades de expressão, suas nuances. Então, assim,
ao longo do curso, ao longo da oficina, a gente vai estar sempre atento assim, à textura da linguagem, às possibilidades de forma e expressão e o quanto isso se relaciona com a nossa própria vida, né? Tanto no sentido da forma que a gente dá a nossa memória, nossos projetos, quanto da forma como a gente se comunica ou procura se expressar e compreender o outro. Então, assim, o amor à língua portuguesa é algo crucial para que você se torne de fato um bom leitor, né? Que você tenha uma relação não utilitária apenas com a língua, mas uma compreensão mais profunda do que ela é, que você deseja que ela seja perfeita e que ela possa te aperfeiçoar nessa troca, né? Quanto mais você se dedica à língua, mais ela é capaz de te aperfeiçoar em todas essas demandas de forma que a gente estava falando aqui, né? Então, esses são, lógico que há outros objetivos que vão surgindo, que podem ser mudados. A oficina, como eu disse, é um programa aberto, flexível, a gente vai moldando ela ao longo da nossa conversa, mas esses são os 6 objetivos básicos da gente. Como é que funciona a oficina? É importante, antes até de eu descrever o que eu vou falar agora, eu vou reforçar isso depois no final, mas já deixa claro isso aqui. Uma das coisas desses programas cíclicos que mais atrapalha a continuidade é o volume excessivo de material. Então tem uma hora que você está maluco, não sabe mais aonde que a coisa está, para onde que está indo, o que você perdeu, tem que recuperar tudo. Não. A gente vai trabalhar com uma certa economia, materiais de alta qualidade. Eu vou tentar ser bastante regular, assim, metódico, isso não é muito minha característica, mas eu vou tentar fazer isso. Para a gente ter um fornecimento regular de material com os episódicos que vão entrando, né? Os que vão surgindo. Mas a ideia não é te entulhar de material para você ter um monte de coisa que daqui a pouco não sabe mais, está perdido ali dentro, aterrado em tanta informação. A ideia é que você tenha um material gostoso de usar, que te permite ir acompanhando e que vá funcionando como portas assim, para a sua percepção e sua compreensão da língua portuguesa, da literatura, das literaturas e de todos os temas que vão vindo em decorrência disso, sobretudo os relacionados à habilidade e conhecimento de leitura. Então, quais são assim, as atividades básicas da oficina? A gente tem uma aula quinzenal online. Essas aulas, elas são ao vivo e ficaram gravadas, e o tema delas pode variar, desde um comentário de um livro que a gente esteja lendo, algo que me tocou recentemente, um tema sobre teoria da linguagem, análise de um trecho de texto, apresentação de um tema sobre literatura, história da literatura, linguagem, técnica de leitura e tudo aquilo que pode compor o painel do nosso interesse aqui numa oficina de texto. Então essa aula quinzenal é uma aula mais robusta, na qual eu vou apresentar algum tema dentro desse quadro que eu estou falando aqui sobre literatura, linguagem, leitura, e a gente tem um espaço para poder bater um papo. Com o decorrer da oficina, com certeza essa conversa vai sendo incrementada, porque a nossa conversa vai encorpando, eu vou conhecendo vocês melhor, perdão, e a gente vai, com o tempo, imagino, aperfeiçoando essa conversa a ponto de que ela possa virar até uma certa orientação para as suas próprias leituras ou para o seu percurso intelectual e artístico, etc., né? Então, basicamente isso, essa aula quinzenal com um grande tema e um espaço para a gente conversar. Online, que fica gravado, você pode recuperar, ela vai estar organizadinha por numeração e pela quinzena e o mês, tá? Uma apostila mensal. Uma vez por mês você vai receber uma apostila com a compilação dos temas tratados no período e comentários meus e textos meus inéditos que podem variar muito. Eu já escrevi 2 dessas apostilas, elas já estão prontas. Elas têm um teor assim de carta, eu estou um pouco conversando contigo, ao mesmo tempo recapitulando os temas que a gente está trabalhando, apontando novas reflexões, e esse é um material que pode variar. Eu posso colocar imagens, eu posso colocar vídeos nessa apostila, eu posso colocar listas de leitura, então é um material que vai ficando bastante robusto com o tempo. No final de um período, sei lá, um ano, um semestre, você vai ter um bom livro nas mãos, inclusive.
e que vai ter também assim, vai ser assim, recheado de materiais, referências, textos, reflexões, tanto para que você possa recuperar o que a gente está estudando, o que a gente está pesquisando, quanto também com pequenas sugestões, inclusive trechos literários e análises, enfim. Um conteúdo atualizado periodicamente na plataforma. Esse eu não tenho uma periodicidade fixa, mas porque ele vai surgindo conforme o interesse. Eu quero colocar, como eu disse para vocês ali, nada extremamente volumoso, mas coisas pontuais de alta qualidade que vão complementando a nossa trajetória. Então, ali pode ter, como eu já tenho aqui no meu acervo, algumas entrevistas com amigos, intelectuais, escritores, artistas, sobre temas específicos. Tem uma entrevista maravilhosa sobre como ler livros de história, por exemplo, como ler poesia, enfim, pode ter isso, pode ter um comentário pontual de um livro de um trecho que eu acabei de ler, uma frase, um insight que eu tive sobre um aforismo que seja, sobre qualquer coisa. Por exemplo, essa semana eu estava trabalhando aqui e escrevendo me dei conta de uma frase que eu ouvia muito da minha mãe, que é uma frase linda da língua portuguesa, estranha, interessante, e desdobrar isso daí pode nos ajudar a ler muito, como essa frase era a luz dormiu acesa. Olha, extremamente poética essa frase, está assim, na linguagem comum, na linguagem cotidiana, a gente diz e ouve muito, né? A luz dormiu acesa. Então, eu posso, num conteúdo atualizado desse, fazer uma análise dessa frase. Tentar descobrir qual é o elemento poético, por que ela é tão poderosa, por que ela é tão boa, essa frase. E isso pode ser uma lista de leitura, pode ser, como eu disse, as entrevistas, respostas ao que vocês podem me perguntar durante a semana. Então é um conteúdo que vai flutuando ali. Eu pretendo que ele seja sempre curto, um pequeno texto, um pequeno vídeo, um pequeno áudio, mas que vai sendo atualizado ali. Um grupo fechado com conteúdos especiais exclusivos para participantes da oficina, um complemento desse conteúdo atualizado, na verdade. Eu vou ver como é que isso vai funcionar melhor. Eu não sei se isso vai ser no YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp. A gente vai descobrir ao longo do processo, e eu quero fazer isso brevemente, onde que a gente pode criar de maneira também que não fique aquele grande entulho de informação lá dentro, mas um canal onde eu possa comunicar algumas coisas com vocês e permitir a comunicação entre vocês mais ágil. Que não dependa de você abrir a plataforma e tal. Por isso eu imagino que uma rede social vai nos ajudar nesse sentido. E além disso, bom, quando você entrar na oficina, você vai encontrar uma palestra online básica, chamada Como e Por que Ler, onde eu vou explicar a ideia de leitura, o que é ler. Vocês vão ver como é bonito pensar na própria ideia do que é ler, qual é a própria ideia de ação de ler, o que é um texto, por que ler, como aperfeiçoar-se como leitor, como se desenvolver como leitor. Então essa palestra básica vai estar lá. Lógico que você vai poder assistir ou não. Aliás, tudo na oficina você pode fazer ou não. Eu falo muito em atividades da oficina. É importante ressaltar que nenhuma das coisas que eu estou programando aqui é obrigatória, é avaliativa, nada disso. Quando eu falo de atividades, são coisas a serem feitas. Às vezes eu estou fazendo e você está fazendo a atividade de assistir. Pode ser exercício que eu sugira, mas você faz se quiser também. Nada aqui nosso tem caráter escolar, avaliativo, não tem nenhuma exigência nesse sentido. A oficina não tem nenhuma exigência de nível, pré-requisito, nada. O que importa é que você seja alfabetizado e tenha muito interesse em aprender, vontade, interesse no tema, interesse nesse universo da leitura. E que essa é a única exigência, né? Não tem nenhuma outra exigência formal, nem nada disso. Então, retomando, essas são as nossas as nossas atividades básicas, né? Uma aula quinzenal online, conforme eu expliquei, uma apostila mensal, um conteúdo atualizado periodicamente com um grupo fechado que a gente vai decidir ainda como que vai funcionar, né?
Isso tudo a gente pode ir testando. A oficina ela é muito flexível e a ideia é que ela tenha uma energia constante de interesse, de ação, de descoberta, porque, como eu disse no começo, o meu objetivo aqui não é um programa disciplinar fechado. É um espaço aberto onde você está convidado a se exercitar, a se desafiar e descobrir uma infinidade de coisas a respeito dos textos, da leitura e da cultura literária, ok? Eu agradeço a sua atenção e espero te encontrar na oficina de leitura. Até lá, um forte abraço.